o quanto a sua vida é caótica, porém o movimento ele está acontecendo dentro de uma ordem. Senão os planetas sairiam colidindo uns com os outros, imagine. Então, Sim. o princípio da evolução, ela está ligada a um princípio da ordem. Então, quando a gente olha para a ordem, a gente fala, poxa, a ordem ela é fundamental. Então, guarda isso. A ordem ela é fundamental. A ordem no sistema fora, no sistema solar, no sistema galáctico, existe uma ordem. Isso tudo está acontecendo seguindo essa ordem. E também, no paralelo, lembrando sempre, né, o macro igual ao micro. Então, quando a gente faz uma alusão de um ponto de vista cosmológico, eu gosto de levar a gente a olhar pelas estrelas. Ó, vamos imaginar que estamos viajando e enxergando o lugar que a gente habita. Não a Terra, mas onde a Terra habita, que é no cosmos. Quando a gente leva essa visão, você fala, uau, que coisa incrível! Imagina que existe essa ordem, mas não existe uma ordem clara dizendo para onde a gente está indo. Tipo, o planeta Terra, ele está dentro de um sistema, de uma órbita junto com o Sol. Então, o Sol, ele é um agente onde os planetas giram em torno dele e o Sol está viajando nas galáxias e os planetas estão viajando também. Ou seja, e nós aqui na Terra, dentro da Terra, estamos viajando nesse planeta Terra, sobre o planeta Terra, viajando com o Sol pelo braço de uma galáxia. Quando você olha isso, você fala, uau, existe uma ordem para a gente não sair para qualquer lado, a gente está seguindo um fluxo, mas só que quando você olha, para onde a gente está indo, sabe? O que está à nossa frente? Quando você olha para essa direção de um ponto de vista cosmológico, você fala, é meio caótico, porque quem está dirigindo essa espaçonave? E com esse exercício, Franklin, eu gosto muito de fazer aqui na escola, no instituto, porque a gente fica numa dimensão de realidade que a gente vai chamar de 3D, e daqui a pouco a gente pode explicar um pouco isso, do caos dentro da 3D, mas é muito importante que a gente volte a se lembrar, certo? Do lugar onde nós estamos, de um ponto de vista maior. Porque às vezes a pessoa pode falar, Max, mas eu estou com tantos problemas aqui na minha caixinha, como pagar a minha conta no final do mês, e você está falando, me convidando para enxergar a ordem e o caos no universo além, no sistema solar, que eu sequer imagino o tamanho, como funciona, a não ser ter visto algumas fotos. Eu falo exatamente. Quando a gente está ampliando a nossa capacidade de percepção, ela é uma das formas da gente sair do pequeno caos. Por quê? O pequeno caos que eu quero chamar aqui dentro da caixinha é a nossa vida humana ainda estruturada numa percepção caótica, como você começou a falar. E a gente está um planeta caótico, tananã, tananã. Eu entendo e eu já vou voltar aqui nessa situação. Só que primeiro, quando a gente abre a percepção para poder olhar e falar, espera aí, existe uma ordem num sistema muito maior que eu sequer imagino, que eu sequer dou conta de administrar. Existe uma força, uma inteligência que comanda essas peças inteiras dentro do cosmos. E para esse tamanho do cosmos, o planeta do qual eu vivo, que já é grande para mim, que vivo aqui, mas nessa dimensão, ele é nada. Ele é uma pedrinha que está ali na órbita do Sol e viajando. Mas se essa pedrinha desaparecer, ela modifica a ordem que está no sistema do Sol? Sim, ela modifica, porque o sistema solar, ele é como se fosse um organismo. Então, todos os planetas que habitam as órbitas do sistema solar, porque os planetas não saem voando por aí, porque eles seguem uma órbita. E uma órbita também é uma ordem que ele está seguindo. E mesmo aqueles planetas que têm uma órbita instável, que faz um movimento que não é tão tradicional, ele ainda assim está seguindo uma ordem. Então, ao olhar para isso, a gente traz mais uma informação para perceber e falar, opa, se existe uma ordem em tudo isso. E nós estamos como seres terráqueos, ou seja, seres da Terra, planeta que nós chamamos de Terra. Nós estamos nesse planeta viajando nesse sistema. Isso quer dizer o quê? Primeiro, isso quer dizer que nós estamos em movimento diário. Esse movimento diário, ele é em torno de 70 mil quilômetros por segundo.
Você imagina que nós, o planeta, está viajando a 70 mil quilômetros por segundo, ou seja, eu acabei de falar isso, a gente já está 70 mil quilômetros à frente. O que significa? Significa que todos os dias o planeta está passando por um lugar cósmico que ele não conhece e que nós não conhecemos. Vamos falar de nós da Terra, que temos uma média de vida atual de 80 a 100 anos, tá? Então, a gente não conhece. Por quê? Porque o tempo que o Sol vai levar para dar uma volta no braço da galáxia não dá tempo da nossa vida. São mais de 200 mil anos para ele dar a volta. Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está passando como planeta, como sistema solar, numa área do braço da galáxia que nós não conhecemos, que ele é desconhecido para nós. E se ele é desconhecido, ele é novo também. Então, a ideia... primeiro, se eu pego a ideia de que eu estou viajando no universo, se eu pego a ideia que estou passando a cada dia num lugar novo... Lembra em 2012, quando todo mundo começou a falar o mundo vai acabar, o mundo vai acabar? Sim. Teve aquela polêmica, né? Eu não gosto muito dessas brincadeiras, eu acho elas bem sem graça, porque muita gente acredita. Sim, muito. Tem várias formas de interpretação dessas palavras. Mas o que estava acontecendo nesse ponto de vista cósmico, naquele momento, era que o sistema solar estava entrando por um cinturão de fótons na galáxia e, desde então, acessou outras perspectivas. De 2012 para cá, desde que passamos, aquele mundo velho, ele morreu, acabou-se um mundo naquele momento e outro mundo está acessando informações no nível muito mais elevado, e vários tipos de informação, porque fótons é luz, e luz é energia é informação. Então, passamos por esse cinturão de fótons e começamos a acessar informações para nos dar mais possibilidades de entender, de uma forma geral, uma percepção de quinta dimensão, de entender além da caixinha. Então, quando a gente está falando sobre o estado da caixinha e fora da caixinha, e quando a gente está olhando o ponto de vista cosmológico, a gente começa a expandir um pouco a consciência e ter uma perspectiva diferente da própria vida, em termos de significância. Ai, Max, então eu percebi que eu não tenho significância nenhuma, vamos combinar? Quem sou eu, então? Se você já colocou o planeta pequenininho, rodando num sistema que está passando numa galáxia e que é um lugar novo a cada dia, a cada momento. Então, o que significa isso? Que eu sou pequeno e insignificante? Sim, por um lado, você pode admitir e ficar bem com o poder de... eu sou pequeno e insignificante dentro desse todo. Olhando nessa cosmovisão, eu posso estar de cara com uma pequena significância minha diante de um todo. Mas uma pequena significância não significa significância alguma. Entende? Porque esse caos dentro de nós, ele varia muito. A nossa vida humana, ela é muito caótica devido, primeiro, à nossa autoimagem. Como a gente se percebe. A gente vai linkar isso ao estado de percepção do indivíduo.